Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. E a pedidos dos últimos vídeos, então eu vou contar a minha história, o meu contato imediato com um objeto voador não identificado. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, deixe seu joinha, isso nos ajuda muito e fortalece o canal aqui a continuar. E claro, não deixe de acessar nosso site, verdademundial.com.br, e conferir nossas camisetas, outro meio que a gente achou de conseguir manter o canal e o site funcionando mensalmente, ok? Bom, para quem não está relacionando os assuntos, eu falei alguns vídeos atrás sobre um caso envolvendo a minha cidade natal, Ibirubá, e uma grande nave que pairou pela cidade nos anos 70. Isso aconteceu lá na época da Operação Prato. Foi uma grande nave-mãe que esteve nos céus da cidade e vários moradores foram testemunhas. Porém, passadas-se décadas, chegou a vez de contar a minha história. Eu devo ter contado, eu não lembro agora se isso foi contado em algum vídeo lá atrás, mas é que são tantos vídeos que a gente não sabe mais se a gente já falou isso ou não. Vocês me corrijam aí, quem tá ligado no site, quem tá revirando os vídeos do Verdade aqui no canal. Mas eu vou contar nesse um especial sobre o que ocorreu. Isso ocorreu em 2006. Em 2006 eu estava com 17 anos de idade, eu trabalhava tempo integral, parte da manhã e tarde. Trabalhava como estagiário na Polícia Civil da minha cidade e na época eu tive que estudar à noite para poder ter esses horários e, claro, poder estudar, continuar estudando. Então era junho de 2006, muito frio. A minha casa ficava num bairro perto dessa escola onde eu estudava, então eu conseguia chegar rápido na escola quando ocorria algum atraso, E nesse dia eu me atrasei valendo para ir para o colégio e comi uma coisinha rápida em casa. Tava um clima bem frio e eu tinha o costume de deixar os tênis na varanda da casa, onde eu morava com meus pais. Saindo de casa, peguei minha mochila, coloquei os materiais e fui para fora calçar os tênis. Enquanto eu estava calçando os tênis, a noite estava com um céu estreladíssimo, lindo demais. E quando eu estava calçando os tênis, eu acabei não observando isso. Eu sempre tive a mania de olhar. Já nessa época, eu pesquisava a ufologia. Nessa época eu já tinha um blog, era um blog bem simples, mas era onde eu conseguia manter todo tipo de curiosidade de ufologia, que na época a internet ainda não era o que é hoje, a facilidade que é hoje de encontrar material como se encontra hoje. A maioria estava em livros, era repassado para a internet, a gente não tinha essas mordomias. E nesse momento, quando eu estava calçando os tênis, amarrando os cadarços, eu senti aqui atrás de mim um calor. O mesmo calor de quando alguém se aproxima de você e você sente que tem alguém perto, mas o teu sentido faz, você se virar para ver. Eu senti esse calor e quando eu me virei para olhar, eu não vi nada. Porém, eu percebi que tinha algo muito maior do que uma pessoa do meu lado, mas sim estava além da casa. Então, quando eu olhei para o céu, pela minha mania de olhar as estrelas, principalmente no inverno, que o céu parece mais claro, mais limpo, tinha um objeto voador não identificado gigante, em forma discoide. Eu digo discoide porque ele era perfeitamente redondo. Ele não era em forma oval, não. Ele era redondo em forma de círculo, um prato, sei lá o que era. Porque eu não estava vendo ele de uma forma que eu conseguia ver a parte de cima, a lateral e a parte de baixo. Eu estava vendo simplesmente uma bola de cor de fogo. Porém, essa luz que eu conto até num dos vídeos passados, que daí o pessoal começou a me questionar, conta a sua história.
que a luz não refletia, ela não era uma luz que saía de dentro para fora, ela era uma luz do objeto, mas que não refletia em volta, como se estivesse ali dentro. Então aquilo me chamou a atenção, porque a noite estava escura, 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 mas tinha muita luz naquele objeto. A luz não refletia na ponta das árvores, porque em volta da minha casa existem ainda na antiga casa muitas árvores ao redor. Nenhuma das árvores foi iluminada por aquele objeto. Eu fiquei ali parado por alguns segundos olhando aquilo. Na época eu já tinha um celular, foi o primeiro celular com câmera. Isso era magnífico na época. Eu não tive reação nenhuma de pegar celular, essa reação que a gente tem hoje, que a primeira coisa é puxar a câmera. Eu não tive isso. Eu fiquei olhando estático por uns bons segundos ali. Eu creio que ele deve ter ficado em torno de uns 10 a 15 segundos ali. Não sei se ele estava mais tempo ali já, antes de eu ir amarrar os tênis, antes de eu sair de casa. E de repente aquele objeto simplesmente ele começou a diminuir de tamanho, mas eu reparei que ele não diminuía no local, ele estava subindo. Ele subia e a cada tanto ele diminuía muito de tamanho, como se ele fizesse centenas ali de quilômetros para cima a cada segundo que ele ia sumindo, até virar uma estrelinha e continuar o seu trajeto. Logo após isso, eu saí em disparada para dentro de casa, contar para minha mãe. Ela estava assistindo TV, eu lembro até hoje, assistindo TV com uma bacia de pipoca, o chimarrão dela, assistindo o noticiário, e eu entrei, mãe, eu vi um disco voador. Minha mãe estava pálida, de um jeito que eu nunca mais ia esquecer, e ela me falou assim, o que você fez na porta? Você ouviu o barulho da porta? Eu falei, não, eu tentando explicar que eu tinha visto um disco voador. Ela disse para mim assim, a porta ela estalou, como se alguém estivesse empurrando ela. Porém a porta da minha casa, a porta ficava aqui, a porta da frente, e eu vi o disco voador lá nos fundos. Então eu atravessei a casa e desse lado a mãe viu a porta fazendo um estalo, como se estivessem pressionando ela. No quarto, meu pai estava lá tocando violão, né? Porque a família de músico. Então ele estava lá fazendo um sonzinho depois do trabalho. Eu contei para ele assim e ele só deu risada de mim, ele não acreditou. Enfim, meu pai demorou muito para entender que ele também tinha visto lá nos anos 70, junto com a minha família, aquele disco voador. Eu vou deixar o cardzinho aqui da história de Birubá para quem não acompanhou. Meio que ele negava isso. Hoje ele é adepto, do que ele viu e ele resolveu compreender o que ele tinha visto nos anos 70. Saindo dali, eu estava ainda tentando compreender o que aconteceu, mas eu estava com uma energia impressionante. Eu queria sentir essa energia de novo que passou em mim depois que eu vi aquilo, porque eu acho que eu poderia ficar uns 3 dias acordado pela eletricidade que estava no meu corpo depois de ver aquele disco voador. E eu peguei minhas coisas, fui pro colégio, porém no colégio eu não fui pra sala, eu fui direto pra quadra de esportes que tinha atrás, que era bem escura, não tinha nenhum jogo acontecendo, então as luzes estavam desligadas e eu conseguia ver bem o céu. E ali eu vi várias luzes no céu transitando aquela noite. E esse foi o maior contato que eu tive com algo que eu não soube explicar e não sei, eu não tenho ideia até hoje. E claro, eu acabo catalogando isso como sim um contato com um objeto voador não identificado, um objeto extraterrestre, porque aquela velocidade, aquele tipo de luz, isso não é daqui com certeza. E isso ficou para sempre para mim. Eu não vou dizer que eu vi, que eu posso comprovar que eu vi outros objetos, outros discos voadores. A gente já viu várias formas de luzes diferentes no céu. Aqui mesmo em Veranópolis a gente já presenciou. Porém, com tanta exatidão, com tanta nitidez, tão perto de mim, essa foi a única vez. E claro, mudou totalmente a minha concepção. Eu já acreditava, mas eu ainda precisava de uma prova mais palpável. E essa definitivamente foi a prova que me fez mergulhar de vez na ufologia e entender que a gente não está sozinho aqui faz muito tempo.
Se você gostou do meu relato, se você tem um relato, se você viu algo, deixa aqui nos comentários, isso é muito importante até para compartilhar esse tipo de informação. Pessoas que já tiveram casos parecidos, sempre ajuda na ufologia, sempre ajuda outras pessoas a tomarem coragem para contar seus casos também, e isso, claro, fortifica mais a comunidade ufológica. Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!